Eu devia ter morrido aos 38 anos. Na verdade, antes. Isso que os médicos não disseram diretamente, mas eu vi nos olhos deles. Os tumores se espalharam como teias de aranha pelo meu fígado. Como sempre, esse pessoal que trata de terminais na área da saúde me deram prazos em palavras suaves como paliativo, conforto, aproveite ao máximo seu tempo. Na verdade, são palavras mais assustadoras do que dizer diretamente e de forma ríspida. Eu não estava pronto para morrer. Tinha só 35 anos, sem filhos, sem família, sem legado. E algo mais egoísta que isso, eu queria mais tempo para viver minha vida. Queria desesperadamente. Quando minha avó faleceu aos 101 anos, eu assumi a casa dela. Não teve discussão. Ela sempre foi um pouco estranha, de maneiras que eu nunca entendi completamente. Eu era seu único neto, e ela me tratava como se fosse precioso, como se eu fosse o último de algo importante. Minha avó era obcecada por coisas estranhas. Raízes de ervas secavam penduradas nas vigas. Ela as queimava ao entardecer. Às vezes, quando eu estava em sua casa, a via através de uma porta rachada, murmurando em línguas que eu não conhecia. Amuletos de penas, ossos e pedras sempre pendiam em seu pescoço, tilintando suavemente enquanto ela andava. Ela tinha um jeito de olhar através das pessoas, seu olhar pesado como ferro, fazendo quem estava sendo olhado se sentir como se estivesse nu. Mais estranho que tudo isso eram seus livros, sempre sem títulos ou marcas, todos encadernados em couro. Não parecia estranho no começo, até o dia em que eu passei de trás de sua cadeira enquanto ela lia. As páginas estavam cheias de símbolos irregulares e desgrenhados, intercalados com um latim e inglês antigo que eu mal conseguia decifrar. Aqueles livros nunca voltaram para as suas prateleiras. Só um reapareceu, e eu o encontrei no sótão um mês depois que ela faleceu. O sótão cheirava a poeira e a algo levemente metálico, como moedas antigas deixadas muito tempo na chuva. Luz pálida mal alcançava os cantos do sótão, onde as sombras se agachavam grossas. Quando levantei o travesseiro que ela mesma havia feito, uma lufada de ar escapou, fria como um sopro. Debaixo estava uma pequena caixa de cedro, suas dobradiças escuras por causa da idade. Dentro, papéis antigos estavam encadernados em couro rachado. As bordas, amareladas e enroladas, cheirava a fumaça, mas não a fogo. Era algo muito mais antigo. A tinta nas páginas era mais escura que o preto, brilhando úmida, embora estivessem secas. E, quando eu olhava por muito tempo para os símbolos, eles se contorciam, enrolando como cinzas em uma brisa invisível. Na terceira página, palavras que eu podia ler surgiram. Dizia: O Ritual do Cordão. O conteúdo dentro falava sobre um ritual simples. 10 nós, cada um bem amarrado. Cada nó, um ano de vida a mais para quem o fizesse, roubado da boca faminta da morte. O preço? Um pequeno sacrifício. O primeiro nó não exigia muito, apenas uma gota de sangue. Inofensivo, mas o sacrifício subia de preço.
Quanto mais você pegava de anos de idade fazendo os nós, mais você tinha que dar. Memórias, essência, partes de você. Não muito tempo depois das minhas consultas médicas, eu me lembrei do antigo livro da minha avó. Eu o peguei. Nem hesitei. Afinal, eu estava morrendo. O primeiro nó foi fácil. Uma gota de sangue. No dia seguinte, me senti melhor. Não apenas melhor, mas mais vivo, forte. A dor por um momento desapareceu. O amarelo saiu dos meus olhos. Eu liguei para meus médicos. Eles ficaram chocados. Remissão espontânea do tumor, eles disseram. Mas eu sabia. Eu sabia o que eu tinha feito. O motivo de estar melhor. Então, continuei amarrando os nós. Cada nó basicamente me dava mais um ano de vida. Então, um por ano, sempre na mesma noite. A cada ano, eu dava um pouco mais. O segundo nó, tive que dar um fio de cabelo. Eu arranquei daquele meu cabelo branco chato. Ele nunca mais cresceu. Não que eu precisasse dele de qualquer forma. Meus processos de quimioterapia já tinham acabado com quase tudo. O terceiro nó, uma unha. Ela saiu fácil, como se o próprio nó a tivesse soltado. O quarto nó, tive que dar um dente. Mesma coisa, tirei sem dor. Me senti invencível. Eu tinha chegado aos 38 anos. O quinto nó, tive que dar uma memória importante. Eu não conseguia lembrar exatamente qual memória, só que quando eu pensava na morte da minha avó, algo parecia faltando. Eu me lembro de ter ficado muito perturbado com isso. Então, segui em frente. O sexto nó, dei meu reflexo. Ninguém pareceu notar. Talvez tenha afetado só a mim. Quando eu olhava nos espelhos, tudo que eu via era uma ausência borrada, uma ondulação no vidro. No sétimo nó, dei minha sombra. Estranho, sim, mas cada ano depois dos 38 era um presente, mesmo que eu não estivesse inteiro. Sombra não seria um problema. No oitavo nó, dei uma esperança, uma ambição. Foi nesse momento que eu soube que não duraria além do 10º nó. Naquela noite, enquanto eu o amarrava, percebi. Minhas esperanças para o futuro tinham ido embora. Eu nem conseguia imaginar um amanhã. No 9º nó, parei de sonhar. Ou talvez os sonhos não fossem mais meus. Sombras pressionavam perto de mim no sono. Sussurros rastejavam sob a superfície. Quando eu acordava, ainda podia ouvi-los chamando, fracos e distantes, como vozes surgindo de águas profundas. E então veio o 10º nó. O preço não era um pedaço de mim. Dessa vez, o livro exigiu algo que eu amava, e a única coisa que me restava era a Lily, minha gatinha de estimação. Ela era velha, frágil, sempre se enroscando ao meu lado e batendo nas paredes. Ela tinha estado comigo em tudo. Eu amarrei o 10º nó, sussurrei o nome da minha gatinha e a carreguei gentilmente para a sua caminha. Ela não acordou na manhã seguinte, mas eu não morri. Não naquele momento. Foi aí que pensei que eu tinha ganhado. Eu pensei que tinha enganado a morte, comprado mais tempo como sempre. Isso até hoje. Eu estava parado na porta do meu quarto, olhando para o corredor, quando vi um homem, ou algo parecido, parado imóvel nas sombras. Eu não conseguia ver seu rosto, apenas o peso de sua presença pressionando o ar. Ele não estava parado no escuro. Ele era o próprio escuro. As sombras se curvavam em direção a ele, sugando como fumaça em sua forma. Quando me movi, ele ficou parado,
Quando falei, ele não respondeu. E então, ele levantou um dedo e apontou, lentamente, deliberadamente, pelo corredor, por cima do meu ombro, para a gaveta ao lado da minha cama. Meu coração afundou. O cordão do ritual estava enrolado lá dentro, na direção em que ele apontou. O 10º nó se desfez diante dos meus olhos. Um miado soou lá embaixo. Lily ressuscitou. E então, passos, suaves, descalços, se aproximando. 1 hora depois, o 9º nó se desfez. O homem deu um passo à frente. Quando o 6º nó se desfez, eu me vi no espelho. Meu reflexo estava de volta, mas eu não o reconheci. Meu cabelo tinha afinado, minha pele machucada com amarelos e cinzas doentios. Partes de mim descamavam, desmoronando como pergaminho velho. Eu estava apodrecendo. O homem estava na porta agora. O 5º nó acabou de se soltar. E agora eu me lembro. Minha memória. Minha avó em seu leito de morte, frágil, afundada no colchão, apontando um dedo trêmulo para o canto do quarto do hospital. Sua voz rouca de terror dizendo: "Diga a ele para ir embora." Seus lábios disseram. "Ele não pode me ter ainda." Não havia nada na direção que ela apontava. Apenas uma mancha escura de sombra, grossa como tinta. Eu pensei que tinha vencido a morte, mas não tinha. Assim como minha avó, eu só tinha pegado o tempo emprestado e ele tinha vindo pegar de volta. Até a próxima. Obrigado.